Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 8. Escolham a vida. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, buscando mais uma vez a Tua bênção. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Fala ao nosso coração através da Tua palavra, repreende, corrige e aperfeiçoa-nos para que sejamos mais semelhantes ao nosso querido Jesus. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. Escolham a vida. O verso áureo diz: hoje tomo o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes. Deuteronômio 30, verso 19. Queridos, o que o ser humano mais deseja é viver eternamente. Buscam loucamente pela vida, pela longevidade. Na realidade, ninguém quer morrer. Fomos feitos para viver, então queremos viver. Queremos vida eterna. Mas vida eterna só existe num lugar, numa pessoa: Jesus Cristo. Queridos, uma mulher de 22 anos é diagnosticada com uma doença mortal, um tumor no cérebro. Mesmo com todas as maravilhas da medicina moderna, nada poderia ser feito a não ser prolongar a agonia até o inevitável. Mas esta jovem, Sandy, não queria morrer. Ela planejou que após a sua morte, o seu cérebro fosse congelado em um tanque de nitrogênio líquido na esperança de preservar as suas células cerebrais. E lá ficaria por 50 anos, 100 anos ou até mesmo 1000 anos, até que em algum momento no futuro, quando a tecnologia tivesse avançado o suficiente, seu cérebro composto de conexões neurais pudesse ser conectado a um computador. Então Sandy poderia viver talvez para sempre. Mas, queridos, é possível viver para sempre sem Jesus? Esta é uma história triste, não apenas porque uma jovem estava prestes a perder a vida, mas por ter depositado nesse plano a sua esperança. Como a maioria das pessoas, Sandy queria viver, porém fez uma escolha errada. Você quer viver? Nós queremos viver. Mas a fonte da vida é Jesus. Vida só provém de vida. E Jesus disse: eu sou a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, eu o ressuscitarei. Nosso querido Jesus é a solução para todos os nossos anseios e problemas. Quem deseja vida eterna precisa abraçar Jesus como Salvador, porque em 1 João capítulo 5, verso 11 e 12 diz: quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Aleluia. Na parte de domingo, a árvore da vida. Nenhum de nós pediu para nascer. Você e eu, nós simplesmente nascemos. Não temos a opção de escolher nosso pai e a nossa mãe. Foi assim também com Adão e Eva. Eles não pediram para ser criados. Tanto quanto uma folha, como uma rocha, como uma montanha, não escolheram para serem criados por Deus. Como seres humanos, não nos foi dada apenas uma existência. Como, por exemplo, uma rocha. Uma rocha tem existência. Como seres humanos, não nos foi dado somente a vida. Por exemplo, uma ameba tem vida. Mas, como seres humanos, nós fomos criados como seres racionais, livres, feitos à imagem e à semelhança de Deus. Contudo, também não escolhemos essa existência especial. O que Deus nos oferece é a escolha de existir eternamente. Isto é, escolher ter vida eterna nele, em Jesus Cristo, que é possível porque Jesus morreu a nossa morte. Na cruz do Calvário, ele morreu a nossa morte. Por isso temos a vida dele, a vida eterna. Abra sua Bíblia agora em Gênesis. Gênesis capítulo 2 e o verso 8. Gênesis capítulo 2 e o verso 8.
Aqui nós lemos: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida, ao meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. Deus, ao criar Adão e Eva, plantou-lhes um jardim, o jardim do Éden, e plantou ali no centro do jardim a árvore da vida. Mas também existia ali a árvore da ciência do bem e do mal, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, queridos, quando Adão e Eva foram criados, já existia o pecado. A rebelião de Lúcifer no céu já tinha acontecido. Lúcifer já tinha sido expulso do céu. Por isso, queridos, foi colocado no jardim do Éden a árvore da ciência do bem e do mal, porque o pecado já existia. Adão e Eva não eram ignorantes quanto à rebelião de Lúcifer no céu. Deus os informou quem era Lúcifer e por que ele tinha sido expulso do céu. E que eles, Adão e Eva, seriam tentados ali na árvore do conhecimento do bem e do mal. Por isso Deus os orientou para que não se aproximassem e não comessem daquele fruto. Agora vamos ler também Gênesis capítulo 2 e os versos 15 até o verso 17. Aqui lemos: e tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E agora vamos ler Gênesis capítulo 3 e o verso 22 e 23. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Queridos, o que a Bíblia deixa muito claro é de que no meio do jardim crescia a árvore da vida, cujo fruto tinha o poder de perpetuar a vida. Se Adão tivesse permanecido obediente a Deus, teria continuado a desfrutar livre acesso àquela árvore e teria vivido para sempre. Porém, quando pecou, foi destituído da participação da árvore da vida, tornando-se sujeito à morte. A sentença divina, tu és pó, e ao pó tornarás, indica completa extinção da vida. Desde o início, a Bíblia nos apresenta duas opções: a vida eterna, que é o que originalmente deveríamos ter tido, e a morte eterna, que em certo sentido é apenas voltar ao nada do qual viemos. É interessante, irmãos, que a árvore da vida, cujo fruto confere vida eterna, aparece pela primeira vez no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis capítulo 2, e também aparece no último livro da Bíblia, em Apocalipse capítulo 2 e o verso 7. Abra sua Bíblia, Apocalipse capítulo 2 e o verso 7. Aqui nós lemos: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7. Também a árvore da vida é mencionada em Apocalipse capítulo 22. Capítulo 22, o verso 2. No meio da sua praça, e de uma e de outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A árvore da vida aparece em Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, e a árvore da vida aparece no último livro, em Apocalipse. Queridos, este é o plano de Deus, que nós tenhamos vida eterna. O pecado trouxe a morte, mas Jesus Cristo nos trouxe a vida. E nós vamos poder, através de Jesus Cristo, receber essa vida eterna e participar novamente da árvore da vida. Talvez o fato de Deus ter colocado a árvore da vida em Gênesis e também em Apocalipse, talvez a mensagem seja que, embora devêssemos ter acesso à árvore da vida, devido ao pecado perdemos esse acesso. Então, no final, uma vez que o problema do pecado estiver solucionado completamente, graças a Jesus e ao plano da salvação, os redimidos,
aqueles que escolheram viver em submissão a Jesus Cristo terão acesso à árvore da vida como deveriam ter tido desde o princípio. O plano de Deus é maravilhoso para você e para mim. É um final feliz com Jesus Cristo, tendo vida plena, porque como diz aqui em Apocalipse capítulo 22, o verso 2, no meio da sua praça e de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. A nossa saúde será perpetuada comendo da árvore da vida, tanto o fruto como as folhas. Queridos, a eternidade sua e minha sempre será dependente de Deus. Nunca teremos vida em nós mesmos. Vida em si mesmo, somente Deus possui. A nossa vida eterna, tanto lá no Jardim do Éden, no plano original com Adão e Eva, a vida eterna dependia deles comerem do fruto da árvore da vida. E também, na nova terra, no novo céu, a vida eterna depende de você participar da árvore da vida. Comendo da árvore da vida, você e eu estaremos dizendo: nossa vida vem de ti, Senhor. Nós devemos nossa existência eterna ao nosso Senhor Jesus. Aquele que tem a Jesus Cristo tem a vida eterna. 1 João capítulo 5, versos 11 e 12. Aleluia! Na parte de segunda-feira, sem meio termo, embora existam 6 ou 7 religiões no mundo, embora existam mais de 42 mil igrejas cristãs dentro do cristianismo, mas, queridos, só temos 2 opções. Nós só temos 2 destinos. Só temos 2 caminhos, 2 senhores e 2 destinos. Existe 50% de chance de você acertar, existe 50% de chance de você errar, porque são só 2 caminhos, são 2 portas. A porta estreita e a porta larga, o caminho estreito e o caminho largo. Você decide onde caminhar. Só existem 2 opções, a vida e a morte. Nós decidimos. Vocês sabem que Deus escolheu a vida para você e para mim. Mas muitos vão se perder porque escolheram a morte. Deus não escolhe a morte para ninguém. O lago de fogo e enxofre foi preparado para o diabo e os seus anjos, não para os seres humanos. Deus propõe para cada ser humano a vida em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em João capítulo 3 e o verso 16. O Evangelho de João, capítulo 3 e o verso 16. Aqui nós lemos: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus não quer que você morra, Deus quer que você tenha vida eterna. Mas Deus indicou a solução para a morte, a solução para o pecado. É Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Também em Gênesis capítulo 7, abra sua Bíblia. Gênesis capítulo 7, vamos ver os versos 22 e 23. Gênesis capítulo 7, verso 22 e 23. Aqui nós lemos: tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até ao animal, até ao réptil e até às aves dos céus, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. No dilúvio, tudo pereceu. Permaneceram vivos somente Noé e a sua família. Você vê mais uma vez, repetidamente na Bíblia, as 2 opções: viver ou morrer. Não existe meio termo. Ou escolhemos a vida, ou estaremos optando pela morte. Abra a Bíblia também em Romanos capítulo 6 e o verso 23. Romanos capítulo 6 e o verso 23. Aqui nós lemos: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. 2 propostas, 2 caminhos, 2 destinos, vida ou morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, vindo pela graça de Deus,
é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A Bíblia deixa muito claro que a vida eterna é em Jesus. Não é em Buda, não é em Maomé, mas em Jesus Cristo. Só Jesus tem vida eterna para dar para você, meu querido irmão. Abra sua Bíblia também em 1 João capítulo 5 e o verso 12. A primeira carta de João, capítulo 5 e o verso 12. Aqui nós lemos: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Queridos, Deus deixa muito claro: vida eterna somente em Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Mateus capítulo 7, abra sua Bíblia. Mateus capítulo 7 e os versos 24 a 27. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram os rios e assopraram os ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda. Construir a casa sobre a rocha é aceitar a Jesus como Salvador. Queridos, na Bíblia não existe meio termo. Não existe ficar em cima do muro antes que o grande conflito termine. O pecado, Satanás, o mal, a desobediência e a rebelião serão destruídos, erradicados. Depois disso, cada um de nós, individualmente, terá a vida eterna que Deus planejou para todos antes da criação do mundo. Ou enfrentaremos a morte eterna, ou teremos a vida eterna. Queridos, a penalidade de eterna destruição, ser banido da face do Senhor e da glória do seu poder, como está escrito em 2 Tessalonicenses capítulo 1 e os versos 7 a 9, a Bíblia mostra que é o fim e é o destino daqueles que rejeitam a Jesus Cristo. Qual será o nosso destino eterno? Esta resposta depende unicamente de você. Você faz a sua decisão. Decisão pela vida ou decisão pela morte. Lembre, não é Deus que escolhe que você morra. Deus só propõe a vida para que viva você e a sua família. E Ele diz, escolha, pois, a vida. O que a Bíblia nos ensina é que existe morte eterna para os que não abraçam a Jesus como Salvador. Não é vida eterna em sofrimento. Vida eterna é somente para aqueles que amam a Deus e vão ter uma vida eterna em pleno gozo, em plena felicidade. É um engano que Satanás espalhou em todas as religiões e também em todas as igrejas cristãs, esta ideia de vida eterna queimando, vida eterna em sofrimento. Isso não existe na Bíblia. A Bíblia menciona que o pecado será extirpado, Satanás será queimado, os ímpios serão queimados e eles vão se tornar cinzas. O exemplo que a Bíblia nos deixa de fogo eterno é o exemplo de Sodoma e Gomorra. Abra sua Bíblia em Judas, verso 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Deus nos deu na Bíblia o exemplo da pena do fogo eterno. É Sodoma e Gomorra. E querido, Sodoma e Gomorra não estão queimando até hoje. Ali na região onde nós conhecemos como Mar Morto, ali é a antiga localidade de Sodoma e Gomorra. Nada vive ali. Este é o exemplo que a Bíblia nos dá do fogo eterno. Não é que as pessoas vão ficar queimando eternamente. Os efeitos são eternos. Assim como ali no Mar Morto nem mesmo peixe existe, assim como ali nada cresce, nada vive, assim também aqueles que forem mortos pelo fogo eterno não mais reviverão, não mais ressuscitarão. O fogo eterno significa extinção total, para sempre. É morte eterna para os ímpios e vida eterna para os salvos em Jesus Cristo. Abra sua Bíblia também em Malaquias. Malaquias capítulo 4, nós temos outro texto que mostra a vida eterna em Jesus e a morte eterna, extinção do ser
para os ímpios. Aqui diz em Malaquias capítulo 4, verso 1 em diante: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz e nem ramo. Não vai ficar um ímpio vivendo eternamente em chamas. Não, nem raiz nem ramo restará. E o verso 2: mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. Verso 3: e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas dos vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, os ímpios vão se tornar cinzas. Satanás e os anjos maus, e todos os ímpios, eles se tornam cinzas, serão queimados como palha, não ficará nem raiz e nem ramo. Este é o fogo eterno, queridos, é morte eterna. Mas os filhos de Deus receberão a alegria de viverem eternamente com Jesus Cristo. Mas a eternidade dos filhos de Deus depende deles comerem mensalmente do fruto da árvore da vida, exatamente como diz em Apocalipse 22. Queridos, a proposta de Deus para você é vida, para que viva você e a sua família. Aleluia! Na parte de terça-feira, vida e bem, morte e mal, bênção e maldição. Depois de um longo discurso sobre o que aconteceria ao povo se desobedecesse ao Senhor e quebrasse as promessas da aliança, Deuteronômio capítulo 30 começa com a promessa de que, mesmo que caíssem em desobediência e fossem punidos com o exílio, Deus os restauraria à terra, isto é, caso se arrependessem e abandonassem seus maus caminhos. Abra sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 30 e o verso 15 em diante. Deuteronômio capítulo 30 e o verso 15 em diante. Aqui nós lemos: vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Duas propostas, dois caminhos, bênção e maldição, vida e morte. Qual é o que você vai escolher? Infelizmente, a maioria escolhe a morte. A maioria esmagadora escolhe o mal, a maldição. Verso 16. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos, e que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas, e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra, a qual entras a possuir. Por quê? A maioria escolhe o mal, escolhe a maldição, escolhe a morte. Ah, queridos, porque eles não querem obedecer a Deus. Eles não querem obedecer os mandamentos de Deus. E quando nós decidimos pela não obediência aos mandamentos de Deus, estamos escolhendo então o lago de fogo e enxofre. Estamos escolhendo então a morte eterna. Aqui diz ainda em Deuteronômio 30 e o verso 17: porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Deus é claro, transparente. Se vocês se submetem a mim, se vocês guardam os meus mandamentos, vocês vão ter vida eterna. Mas se vocês me rejeitam, se vocês são desobedientes, então vocês vão perecer. Diz o verso 18: então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. E o verso 19: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Queridos, Deus não poderia fazer uma proposta melhor do que esta. Deus está propondo para você vida, eternidade, bênçãos, mas precisa haver submissão a Ele, obediência a Ele, abraçar a Jesus como Salvador. E aqui diz o verso 20: amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz
e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. Como é que nós temos vida eterna? Amando ao Senhor nosso Deus, dando ouvidos à sua voz, ou seja, obedecendo às ordens e aos mandamentos de Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida. A minha vida, a sua vida é Jesus Cristo. O YHWH, o Jeová, o Yahvé, o Eterno, queridos, colocou diante de nós duas opções, como fez com Adão e Eva. Ele propõe a vida ou a morte, o bem ou o mal. Não existe meio termo, não existe nenhum lugar neutro. Eles poderiam servir ao Senhor e ter vida ou escolher a morte. E nós temos as mesmas opções hoje. Vida, bem e bênção. Está em pleno contraste com morte, mal e maldição. Porém, pode-se argumentar com justiça que Deus ofereceu apenas o bem. Por isso ele aconselha, escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua família. Fica evidente a realidade do livre-arbítrio. Deus deu liberdade de escolha. Queridos, esses versos e muitas outras passagens da Bíblia, do Antigo e do Novo Testamento, não fariam sentido se não existisse realmente o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Não é Deus que determina os que vão ser salvos e os que vão se perder. É você que escolhe a salvação. É você que aceita Jesus Cristo como Salvador ou o rejeita. Queridos, Deus propôs para você a vida, porém a vida é em Jesus. Em um sentido real, o Senhor disse-lhes, portanto, com o livre-arbítrio que lhes dei, escolham a vida, a bênção, o bem. Não escolham a morte, nem o mal e nem a maldição. Parece tão óbvio saber qual é a escolha correta. Parece tão óbvio, mas por que multidões e multidões escolhem a maldição, escolhem a morte? O grande conflito entre o bem e o mal era naquele tempo e é hoje tão real, e devemos aprender com o exemplo do povo de Israel o que pode acontecer se não nos entregarmos totalmente ao Senhor e escolhermos a vida e tudo o que essa escolha envolve. Deuteronômio capítulo 30 e o verso 20 diz, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz. Deus quer que você o ame. Deus quer que você ouça a sua voz e obedeça às suas ordens. Queridos, observe a ligação entre o amar e obedecer. Nunca poderemos separar estas duas coisas. Amar a Deus é obedecer a Deus. Você ama a Deus? Você é obediente a Deus? Você tem prazer e alegria nos mandamentos de Deus? Que assim seja, para que a bênção da vida eterna pertença a você e a sua família. Aleluia! Na parte de quarta-feira, o mandamento não é muito difícil. Queridos, os mandamentos de Deus não são nada difíceis, não são pesados. Os mandamentos só se tornam difíceis quando não existe amor. Quando nós não amamos a Deus, qualquer mandamento, qualquer pedido que Deus faça será pesado, será difícil. Mas o amor a Deus torna os mandamentos de Deus fáceis de se guardar e também leves. Deuteronômio 30 começa com o Senhor dizendo o que aconteceria caso o povo se arrependesse e se afastasse dos seus maus caminhos. Que promessas maravilhosas foram oferecidas a Israel. Estas promessas existem para você hoje. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 30 e vamos ler os versos 1 até o verso 10. E será que sobrevindo-te todas estas coisas, a bênção ou a maldição que tenho posto diante de ti, e te recordares delas entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, e te converteres ao Senhor teu Deus, e deres ouvido à sua voz, conforme a tudo o que eu te ordeno hoje, tu e os teus filhos com todo o teu coração e com toda a tua alma, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro e se apiedará de ti e tornará a juntar-te dentre todas as nações entre as quais te espalhou o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade do céu, desde ali te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará dali.
E o Senhor teu Deus te trará à terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem, e te multiplicará mais do que a teus pais. E o Senhor teu Deus circundará o teu coração, e o coração da tua semente, para amares ao Senhor teu Deus com todo o coração, e com toda a tua alma, para que vivas. E o Senhor teu Deus porá todas estas maldições sobre os teus inimigos, e sobre os teus aborrecedores, que te perseguiram. Converter-te-ás, pois, e darás ouvidos à voz do Senhor. Farás todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. E o Senhor teu Deus te fará abundar em toda a obra das tuas mãos, no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra para bem, porquanto o Senhor tornará a alegrar-se em ti para o bem, como se alegrou em teus pais. Quando deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, guardando os seus mandamentos e os seus estatutos escritos neste livro da lei, quando te converteres ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Em todos estes versos que nós lemos aqui em Deuteronômio capítulo 30, versos 1 até o verso 10, existe a condição da obediência e a promessa da bênção. Queridos, se eles se afastassem do que Deus tinha ordenado, haveria consequências. O Senhor não oferece uma graça barata. Não, queridos, Deus exige também de você submissão e obediência. Deveriam, no mínimo, ter percebido nas palavras de Deus seu grande amor por eles e, como resposta, amar o Senhor, revelando seu amor sendo obedientes às suas palavras. Em Deuteronômio capítulo 30, versos 11 a 14, nós lemos: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Não está nos céus, para dizeres: quem subirá por nós aos céus, que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Os mandamentos de Deus não estavam escondidos, os mandamentos de Deus não estavam longe deles, os mandamentos de Deus estavam acessíveis a eles, estavam perto deles, exatamente como diz o verso 11: porque este mandamento que hoje te ordeno te não é encoberto, e tampouco está longe de ti. Agora o verso 13: nem tampouco está além do mar, para dizeres: quem passará por nós da além do mar, para que nolo traga e nolo faça ouvir, para que o façamos? Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca e no teu coração, para a fazeres. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. O mandamento de Deus não é difícil e não é pesado. Nós lemos em 1 João, capítulo 5, e os versos 2 e 3. 1 João, capítulo 5, e os versos 2 e 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Em Jesus Cristo, nós temos o maior prazer, a maior alegria, porque Jesus Cristo nos ama, porque Jesus Cristo morreu por nós, deu a sua vida para nos salvar. Os mandamentos dele não são mandamentos de alegria, não são pesados, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, não são penosos, não são difíceis, mas são bênção na nossa vida. O Espírito Santo que Deus derrama sobre você, o Espírito Santo nos capacita com a mente obediente. A mesma mente de Jesus Cristo, de obediência ao Pai, é a mente que o Espírito Santo dá para você de obediência também a Deus e aos seus mandamentos. Embora Satanás tenha espalhado em toda a terra a ideia de que os mandamentos de Deus são impossíveis de serem guardados, existe na terra um remanescente fiel que mostra pela vida que vive que os mandamentos de Deus não são difíceis, não são penosos, mas é um prazer, é uma alegria obedecer ao Deus que tanto nos ama e já provou o seu amor, dando o seu próprio Filho para morrer por nós. Na parte de quinta-feira, uma questão de adoração. Sempre, desde lá no céu, quando Lúcifer se rebelou, ele estava buscando adoração. Ele quer ser adorado. Porém, a adoração só é devida a Deus. Só Deus pode ser adorado.
porque só Ele é Deus no céu e na terra. O cerne da aliança entre o Senhor e Israel era a adoração. O que o tornava diferente de todo o mundo era que somente essa nação de Israel adorava o Deus verdadeiro, em contraste com os falsos deuses do mundo pagão, que na verdade não eram deuses. Vejam agora que eu sim, eu sou Ele, e que não há nenhum Deus além de mim. Deuteronômio capítulo 32 e o verso 39. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em Deuteronômio capítulo 4, verso 19. Veja como Deus exigia adoração somente a Ele. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 19. Aqui nós lemos: E não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas, todo o exército dos céus, e sejas impelido a te inclinares perante eles, e sirvas àqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. Queridos, Deus não queria que o seu povo adorasse sol, lua e estrelas. Hoje o mundo todo está adorando o sol, Sunday, dia do sol. Queridos, adoração ao sol é adoração a Satanás. Deus quer que você adore o Criador do sol. E o Criador de todas as coisas escolheu o 7º dia da semana como um símbolo de que Ele é o Criador. É um monumento da criação de Deus, é o 7º dia da semana, o sábado. Quando nós obedecemos os mandamentos de Deus e guardamos o sábado, estamos dizendo ao mundo todo que Deus é o Criador. Abra também a sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio capítulo 8 e o verso 19. Aqui nós lemos: Será, porém, que se de qualquer sorte te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu protesto contra vós que certamente perecereis. Por isso, queridos, o primeiro mandamento da lei de Deus diz: não terás outros deuses diante de mim. Deus proíbe a adoração a qualquer outro deus falso, deus pagão. Satanás criou dezenas de deuses falsos: Horus, Ísis, Osíris, Bel, Ishtar, Tamuz, Astarote, Baal. Queridos, existem muitos deuses falsos que são simplesmente representações de Satanás. Mas nós adoramos somente o Criador dos céus e da terra, que se manifestou em carne, recebendo o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Só a Ele nós adoramos. Abra também a Bíblia em Deuteronômio capítulo 11 e o verso 16. Aqui nós lemos: Guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. Israel vivia no meio de nações, muitas nações pagãs que adoravam dezenas de deuses falsos. Por isso Deus insiste em falar: guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses e vos inclineis perante eles. Também abra sua Bíblia agora em Deuteronômio capítulo 30 e o verso 17. Deuteronômio capítulo 30 e o verso 17. Aqui nós lemos: Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos denuncio, hoje que certamente perecereis. Está claro, queridos? Deus é um Deus zeloso. O que você entende pela palavra zeloso? Quando você busca no dicionário, zeloso significa ciumento, invejoso. Mas existe o zeloso que significa pecado, quando o ciúme e a inveja são condenados como pecados, mas existe também o significado positivo da palavra zeloso. Quando fala que Deus é zeloso, está dizendo o zelo de Deus por você. O zelo de Deus por você não é pecado, porque Deus tem ciúmes do seu amor. Deus não quer que você divida o amor que pertence a Deus, o nosso Salvador, e divida este amor com Satanás, com outros deuses falsos. Milhares de anos atrás, como hoje, o povo de Deus vivia em meio a uma cultura e ambiente que tinham padrões, tradições e conceitos que conflitavam com o amor a Deus. Por isso, o povo de Deus deve estar alerta para que os caminhos do mundo, seus ídolos e seus deuses,
não se tornem objeto da sua adoração. Nosso Deus é zeloso. Abra sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 4 e o verso 24. Deuteronômio capítulo 4 e o verso 24. Aqui nós lemos: porque o Senhor teu Deus é um fogo que consome, um Deus zeloso. Deuteronômio também capítulo 5 e o verso 9. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. E também em Deuteronômio capítulo 6 e o verso 15. Aqui nós lemos: porque o Senhor vosso Deus é um Deus zeloso no meio de ti. A Bíblia repete várias vezes que Deus é zeloso. Somente Ele, como Criador e Redentor, é digno de adoração. Ele tem ciúmes do seu amor. Assim como um marido tem ciúme da sua esposa, nenhum marido gostaria de ver a sua esposa paquerando com outro homem. Por quê? Porque ele tem ciúme do amor desta esposa que pertence a ele. Da mesma forma, meu querido irmão, da mesma forma, quando nós estamos inclinados para Satanás, quando nós estamos flertando com Satanás, Deus desaprova, Deus tem ciúme do nosso amor, Deus tem ciúme da nossa afeição. Nosso coração tem que ser inteiramente devotado a Deus, aquele que deu seu próprio Filho para morrer por nós. Somente Ele é merecedor de adoração. Não há meio termo. Ou adoramos a Deus que nos traz a vida, nos traz o bem e as bênçãos, ou vamos adorar outros deuses, representações de Satanás, que nos trarão a morte, o mal e as maldições. Quando você abre a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, abra a sua Bíblia, Apocalipse capítulo 13, você percebe que agora no tempo do fim, a luta é pela adoração. Satanás quer ser adorado a todo custo. Satanás tem o seu representante na terra. Em Apocalipse capítulo 13, nós lemos sobre a besta que subiu do mar, representando o poder papal, que aceita ser adorado, que é ávido por adoração e está sendo adorado em toda a terra. Todos se ajoelham diante do papado. Queridos, a adoração não pode ser feita ao papado, a adoração pertence somente a Deus. Em Apocalipse capítulo 13, versos 1 até o verso 15, nos mostra a besta que subiu do mar. Esse poder religioso, representado pela besta que subiu do mar, que recebeu a ferida mortal em 1798. E esta ferida mortal começou a ser curada em 1929 através do Tratado de Latrão. E este poder cresceu na terra. E todos estão se ajoelhando e se submetendo a ele. Queridos, este poder está sendo adorado em toda a terra. Aqui diz no capítulo 13, verso 12: exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. A besta que subiu da terra exerce todo o poder da primeira besta, a besta que subiu do mar. E fará com que toda a terra adore ao papado, à primeira besta. É exatamente o que está em Apocalipse 13, verso 12. Exerce todo o poder da primeira besta na sua presença e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta cuja chaga mortal fora curada. Leia também o verso 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Adoração. Satanás quer hoje ser adorado como no passado. Hoje a adoração está sendo feita através destes dois poderes mencionados em Apocalipse 13. A besta que subiu do mar, o poder papal. A besta que subiu da terra, Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Unidos usarão sua força, sua influência e seu poder para impor em todo o mundo o domínio papal, para que todos adorem ao papado. E queridos, nós, filhos de Deus, remanescente e fiel, nós só vamos nos ajoelhar e adorar o Criador dos céus e da terra. Apocalipse capítulo 14 é uma mensagem que está em claro contraste com Apocalipse capítulo 13. Apocalipse 13 mostra o mundo todo se ajoelhando diante do papado, exatamente como está em Apocalipse 13, verso 8. E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Todos os povos da terra adorarão ao papado. Mas Apocalipse 14 mostra um povo, o remanescente fiel de Deus, que ousa pregar as três mensagens angélicas que estão em Apocalipse 14, verso 6 até o verso 12.
E estas 3 mensagens angélicas, elas terminam falando deste povo que adora somente a Deus. Capítulo 14, verso 12 diz: aqui está a paciência dos santos. É assim que Deus chama os filhos obedientes a Ele. Aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus Cristo. Deus tem um remanescente fiel. Você está sendo convidado para fazer parte deste remanescente fiel de Deus, que não adora Deus nenhum com D minúsculo, Deus pagão, Deus terrestre. Nós só adoramos o Criador dos céus e da terra. Queridos, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus Cristo. Eu deixo com você, meu querido irmão, deixo com você o desafio. Você, salvo por Jesus Cristo, remido pelo seu sangue, você que é submisso a Jesus Cristo, Salvador nosso, você que vai receber o selo do Deus vivo na sua testa, porque você ama Jesus Cristo e guarda os seus mandamentos. Você será usado por Deus para exaltar o nome de Deus sobre toda a terra. Jesus Cristo voltará para buscar o seu povo escolhido. Você e eu seremos arrebatados para o céu, para estarmos para sempre com o nosso querido Jesus. Que você seja remanescente fiel. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Essa é a minha oração. Deixo com você a paz de meu Jesus. Amém.